na sala de aula, uma temática bastante importante como as demais, mas essa requer o jeito que andamos ou andemos no mundo, na vida, e principalmente o nosso eu interior, o nosso corpo, a nossa mente, né? Por isso, requer bastante atenção. Eu quero antecipadamente agradecer a todos vocês e a todas, né, pelo trabalho, relatório. Obviamente, ainda não consegui ler todos os trabalhos, em relatório estou aí na continuidade da leitura, mas todos enviaram conforme orientação, isso é muito importante. Eu sou muito feliz de ter esse grupo de vocês, primeiro porque vocês são parceiros aí em termos de profissão, né, meus pares em termos de trabalho, na educação. Segundo, pela grandiosidade da nossa amizade que a gente conquista e vai ampliando essa amizade, e isso faz parte do ser humano, de um bom ser, né, e principalmente ser humano. Bom, nós vamos iniciar a nossa terceira aula hoje com os trabalhos de vocês, conforme a orientação. Vamos iniciar pelo grupo da Silvana, que já foi conversado. Eu sempre procuro pedir autorização primeiro para aquela que inicia, para que não pegue de surpresa, né? Embora nós sabemos e estamos sempre na prática do dia a dia em sala de aula, mas isso requer um pouco de atenção, a gente sabe disso. Então, primeiro eu converso com todos aqueles que vão iniciar. Então, pela colocação e autorização da Silvana Furlan, ela vai iniciar falando do trabalho do grupo dela. Em seguida será a Elaine, que faz parte também. Muito obrigada. Pode iniciar, Silvana, a palavra é sua. Liga o microfone, os demais continuam com a câmera ligada e o microfone desligado. Boa noite a todos. Boa noite. Bom, nosso trabalho, né, esse curso foi de suma importância para nós, profissionais, porque tratou de dois temas muito relevantes. O primeiro foi a síndrome de burnout, ou pode ser também a síndrome do esgotamento profissional. Não é um tema novo, mas ultimamente ele tem assolado demais a nossa categoria profissional. Tendo em vista que em 1990 foi feito um amplo estudo e já na época detectou-se 26% dos profissionais da nossa área já apresentando essa síndrome. É uma síndrome importante, porque através dos seus sinais e sintomas, você pode diagnosticá-la de maneira precoce e, com isso, evitar que chegue a um estresse profundo. O que é a notícia boa é que o SUS, ele atende amplamente essa síndrome, desde o diagnóstico, medicação e exames, gratuitamente. O segundo tema abordado, não menos importante, foi a hipertensão, uma doença que, teoricamente, todos pensam que sabe, mas, na prática, ela é um pouco diferente por se apresentar muito silenciosa. E, às vezes, quando o paciente toma ciência do seu problema, já está numa situação avançada, aonde já implica outras comorbidades. Eu achei importante abranger esses dois temas, e principalmente pelas palestras em tempo real, aonde nós pudemos ter contato não só com profissionais, mas com todo o embasamento científico e teórico, que isso nos dá uma bagagem muito grande e um apoio para poder refletir melhor. Nosso grupo agradece e uma boa apresentação a todos. Muito obrigada, Silvana. Então, conforme a orientação, a Elaine, da cidade de Cordeirópolis, do mesmo grupo. Elaine, está por aí? Talvez tenha caído a conexão da Elaine. Então, eu vou prosseguir, depois eu volto a palavra para Elaine. Voltou. Voltou. Pois voltou. Não, Elaine, a palavra é sua. Então, vamos lá. Realmente, confirmando, né, o que
que a nossa colega Silvana colocou. De fato, foi muito bom aprender sobre o burnout. Aprendemos também que pessoas perfeccionistas têm maiores chances de desenvolver os sintomas dessa síndrome, porque são pessoas que não toleram, muitas vezes, um rendimento um pouco mais baixo, que têm sempre assim uma busca incessante por fazer sempre mais e melhor. Então, isso também causa um desgaste emocional, físico, mental muito grande. Então, o que ficou de lição para nós, além de identificar os sinais do burnout, nós também sabermos como agir diante dessa situação. Então, se nós percebemos que estamos desenvolvendo esses sintomas já a um longo prazo, uma das coisas que nós aprendemos é que ajuda muito nós escrevermos sobre os nossos sentimentos, porque isso vai aliviar essa carga emocional. Também encontrar um contraponto na nossa rotina diária, talvez um hobby, um passatempo, um esporte que possa aliviar isso. E conforme nós vimos também, aprendemos como evitar a doença, né, pressão arterial alta, que também pode ser por aspectos genéticos, mas também envolve aspectos que são do nosso controle, que são evitáveis, como o tabagismo, a obesidade, o uso descontrolado do álcool. Então, se nós tomarmos cuidado com a nossa rotina diária, os nossos hábitos diários, nós estaremos, então, evitando também essa doença que pode causar muitos malefícios para nós. Muito obrigada, Elaine. Eu vou prosseguir pedindo para a Patrícia Gigov, o grupo dela, de Hortolândia, né, para estar fazendo a colocação. Pode ser, Patrícia? Pois não, pode, a palavra é sua. Olá, espero que todos estejam bem. Obrigada, boa noite. Boa noite a todos. Eu fiz algumas anotações, né, disse, vou ficar aqui olhando algumas coisas para não esquecer de nada, mas desde já agradeço ao trabalho, à disposição de todo mundo, já deixo os parabéns para o meu grupo, que mesmo distante, cada um fez a sua parte, e eu fiquei aqui incumbida de dar um relatório final, né, do nosso trabalho. A princípio, né, com o trabalho, com o curso, a gente, até nós colocamos no nosso trabalho, né, que a gente vive numa mudança constante, num corre-corre muito grande, numa vida frenética, né, parece que está tudo contra, parece que tudo vem contra. E para o professor, esse dia a dia, essa correria, e quando a gente viu assim, veio a pandemia, vamos ficar em casa, mero engano, né? Nosso trabalho dobrou, triplicou. Então, a gente está numa avalanche de sentimentos, né, muito grande. Então, as emoções ficam à flor da pele. Isso até a gente colocou no nosso trabalho, né? Então, a gente tem que estar sempre buscando o autoconhecimento. Então, isso é fundamental para que a gente tenha uma boa saúde. E esse curso, ele proporcionou isso para a gente. Conhecer sobre a síndrome de Burnout, sobre a pressão alta, que, no meu ponto de vista, tem tudo a ver, está tudo ligado uma coisa com a outra, né? Então, assim, uma doença, um mal-estar, e tudo leva, uma coisa leva a outra. Então, se conhecer, como no dia que a gente teve a palestra com o Dr. Márcio, sabe? Ir ao médico, conversar com o médico, explicar o que você está sentindo, como você está sentindo, deixar de ser aquilo que a gente acha que a gente é super, né? Que a gente pode conseguir tudo. Então, isso foi muito bom para nós, né? Então, esse curso, ele proporcionou para o grupo, eu acredito que para todo mundo, um autoconhecimento, né? Para que a gente possa melhorar, né, si mesmo, e melhorar e se tornar multiplicador aonde a gente está, sabe? Então, você tem, eu tenho uma amiga lá do meu lado que ela não fez um curso, mas, olha, eu fiz um curso assim, e eu acredito que você está sentindo isso, aqui.
sabe? Então, assim, ajudar o outro, né? Então, assim, essa informação sobre as duas doenças foram fundamentais. Então, a gente tem que se valorizar, se cuidar. Então, foi muito importante. E saber identificar os sintomas que a gente tem é muito importante. E a gente só conhece, só sabe, se você vai atrás. A gente não pode ficar esperando que as coisas caiam nas nossas mãos. Então, a gente tem que correr atrás e fazer a nossa parte também, não é verdade? No nosso trabalho, a gente sugere, né, na parte de desenvolvimento, trabalhar isso dentro da escola. Talvez sugerir uma reunião para um coordenador da escola, fazer um trabalho conjunto. E no nosso trabalho, nós colocamos um livro, assim como todo professor adora uma história, e nós sugerimos um livro que é O Monstro das Cores, de Ana Lenas. Ele fala sobre os sentimentos. Então, nada melhor, como todo mundo gosta de uma história, ouvir uma história e falar dos sentimentos. Então, quando a gente está em grupo, para que a gente possa, assim, falar mais do que a gente sente, falar das nossas angústias, trocar experiências com o nosso colega, para que esse trabalho do dia a dia se torne um pouco mais leve, né? Então, esse foi uma sugestão que está no nosso trabalho sobre esse livro, que parece ser muito interessante, tá? E falar, né, eu coloquei aqui, falar dos sentimentos é uma coisa que alivia bastante os sintomas, pelo menos a gente aprende a visualizar os sintomas, né? E uma coisa que eu coloquei também, que conhecer melhor as doenças que foram trabalhadas no curso, proporcionou uma maior atenção para as pessoas que estão ao nosso lado. E às vezes você está vendo uma pessoa que está ali passando mal, você vai falar, é frescura, e não é frescura, né? Então é muito importante conhecer os nossos limites, saber até onde a gente pode ir. Enfim, a gente, assim como eu coloquei no meu trabalho, que existe um versículo lá na Bíblia, né? Um dos mandamentos lá, que a gente tem que amar o nosso próximo como nós mesmos. Então, se nós não nos cuidamos, como que a gente vai cuidar do outro? E o outro é o nosso aluno, né? É aquele que talvez ele está até passando por um problema, e se a gente não está bem, como que a gente vai poder ajudar? Né? Então, eu agradeço, nós como grupo, agradecemos esta oportunidade de aprender mais, um pouquinho, e que a gente possa cada vez mais ajudar aquele que está do nosso lado e, principalmente, cuidar da nossa saúde e do nosso bem-estar. Eu agradeço, disse, um grande abraço a todos. Muito obrigada, Patrícia, pelas colocações. Eu vou pedir para que o grupo da Sheila, por gentileza, Sheila de Cordeirópolis, possa fazer as suas colocações, o grupo dela. Pois não, a palavra é de vocês. Ligar o microfone, por favor. Liguei. Boa noite, Dirce, boa noite a todas. O curso foi de extrema importância para todas, né? A gente acredita que foram 2 temas muito relevantes para o nosso dia a dia, para a nossa sala de aula, né? Porque a gente sabe que não é assolado somente os professores, são assolados vários profissionais que trabalham com o público. E o público é complicado, assim, a gente eu tenho um dado que cresceu 114% o ano passado de síndrome de burnout. Então, foi um índice muito grande. Então, nós gostaríamos, né, de agradecer a Dirce pelo excelente curso, e a gente acredita, né, que a gente deve acender a luz do problema, buscar ajuda, porque às vezes não é frescura, às vezes por causa da competição, né, diária ali, porque a gente sabe que o estresse, às vezes, você é estressado, você é uma frescura, mas não é uma frescura. Então, a gente precisa cuidar do nosso bem precioso, nosso maior bem, que é a nossa saúde, né? Para a gente cuidar do outro, como a nossa colega, eu adorei a frase que ela falou. Então, acender essa luz e saber quais são os gatilhos que desencadeiam isso. A gente ter esse autoconhecimento nosso, né? A gente tem que se autoconhecer e não achar que, né, a gente não deve abraçar todo mundo, o mundo,
e querer fazer tudo e guardar cada coisa na sua caixinha, não levar o problema. E isso acredito que é mais difícil. Porque a gente sempre quer dar conta, a gente sempre quer fazer mais do que a gente consegue, mas nós somos seres humanos, né? Nós temos o nosso limite. Então, eu acredito que esse curso veio muito, né, a nos acrescentar, e acredito também que a palestra do Dr. Maser foi de extrema importância, porque é um tema muito relevante, a pressão alta está aí, ela é um índice muito alto de pessoas que desenvolvem, né? E a gente acredita que sim, que vai muito além do que a gente possa imaginar, né? A temática do curso foi muito pertinente para nós profissionais da educação, principalmente os professores, que estão aí diariamente na sala de aula, e a gente acredita também que deve ser desenvolvido uma temática sobre, né, educação, sobre educação mental, sobre... Tem que olhar, o olhar melhor com o professor. Agora, nessa pandemia, a gente está vendo muitos professores que a sala de aula virou a casa, foi para casa, e não é todo mundo que tem essa habilidade, né, que tem essa do computador, a internet. Essa semana eu estava conversando com uma professora que ela está esgotada, ela fala, eu não sei fazer, eu não consigo fazer. Então, você vê que essa carga, ela vem muito maior, é uma síndrome antiga, que foi descoberta antes, mas ela é muito atual. Ela é muito pertinente para a nossa época, para todas as épocas. Então, a gente tem que ter esse autoconhecimento de nós mesmas e do outro. Não achar que o outro, é porque é uma frescura, porque é um estresse. Não, acho que a gente tem que ter um olhar melhor para o outro. Olhar o outro. Saber orientar o outro a pedir ajuda. Então, acredito que esse curso, a gente só tem a agradecer, eu, a Sara, a Sheila e a Andréia. Então, acredito que seja isso. Muito obrigada, Luciana. Eu vou pedir, por gentileza, o grupo da Ramona. Pode falar, quem for do grupo, a palavra está com vocês. Ligarem o microfone. Pois não. Olá, Dirce, tudo bem? Olá, pessoal. Bom, eu estou aqui. Vixe, foi bem democrático o pessoal aí nessa interação de falar quem que vai falar, né? Minha mulher chegou para mim, Marcos, você vai falar no grupo. Eu falei, eu? Né? Então, vamos lá, né? Eu me encontrei muito, né, dentro de tudo isso, né, todos esses sintomas que estavam acontecendo, realmente, bateu tudo em mim. Né? E até mesmo eu não sabia, durante um tempo, o que estava acontecendo. Aí eu fui buscar academia, fui buscar ir no médico, e nada. Né? E, de repente, veio, né, um curso aí de você, sobre esse desenvolvimento, sobre qual o sintoma. E eu me identifiquei muito com esse sintoma. E realmente acontece. A palavra boom, né, out, né, que é de inglês, né, uma palavra inglesa de 1970, o surgimento dessa palavra. Boom quer dizer queimar, né? Que a gente pode estar vendo, né? E out, queimar tudo que está por fora, né? Então, uma coisa aí que começa a mexer com a gente, né? E mexe com o nosso psicológico. Uma das coisas que eu achei muito interessante foi na palavra da Eliana Cristina, né? Que ela falou que as pessoas que é muito perfeccionista, ela tem a tendência de despertar isso. Mais uma coisa, né? Eu sou uma dessas pessoas bem perfeccionista, né? Então, tudo tenho que fazer o meu melhor. Então, acho que as pessoas professores que são de arte, eles buscam perfeccionismo,
né, para a sua área. E isso começa a mexer. Quando eu cheguei à sala de aula, eu queria dar o meu melhor, né? E também eu queria ver o resultado dos meus alunos serem os melhores. E aí que eu me enganei. Porque o que a gente pode passar para eles, né? A gente vai dar o nosso melhor, mas nós temos que ter consciência que cada indivíduo é diferente, né? E às vezes a limitação dele não seja a resposta que nós estamos querendo obter, né? E isso me afetou muito. Quando comecei a compreender isso e ser mais tolerante a esse desenvolvimento, aí que as coisas começaram a deslanchar, né? Então, acho que ir por mais é isso, conhecer realmente quem somos, né? Como nós devemos tratar isso, ser tolerante também com as pessoas que estão recebendo o nosso aprendizado, que são os alunos, né? E compreender isso é bem significante para ajudar a você minimizar, né? Falar assim, se tem uma cura total para esse síndrome, mas uma coisa, minimizar essa situação, estar melhor, equilibrar, né? A gente precisa estar se equilibrar, né, durante o nosso percurso, né, de aula, né? A pressão alta é um outro fato que pega muito, né? Porque eu cheguei a um estado de, pô, se você não parar, né, não fazer exercício físico, não, se você não se cuidar melhor, você vai ter um infarto em você aí, porque sua pressão você está com hipertensão, né? Aí qualquer coisinha que acontecia, minha pressão tá alta, e tal, não sei o quê. E as palavras agora do Dr. Tiago Marcês fez esclarecer que muitas vezes, muitas coisas que nós temos, o que está acontecendo conosco, não é realmente por causa da pressão. A pressão aumentou porque determinada causa aconteceu, né? Então, e ele falou, foi claro, cara, para você manter uma vida melhor para a hipertensão, o que a gente precisa, né? É a boa alimentação, né? É você se equilibrar emocionalmente, né? Você procurar fazer um exercício físico. Daí eu comecei, falei, pô, e agora eu fui procurar o Tai Chi Chuan, né, para fazer. Estou lendo um livro aqui, quero mostrar para vocês, ó, acho que tá a palavra aí, taoísmo. E taoísmo, Tao, em chinês, quer dizer caminho, né? O ismo é o movimento, né? Então, todos nós temos um caminho. E qual é o caminho que nós devemos seguir, né? Essa mesma palavra, em japonês, significaria do. Essa mesma palavra, em coreano, seguiria também do. Japonês e coreano é do. Em chinês é taoísmo, o Tao, né? Então, tá aí uma boa reflexão para você estar podendo equilibrar mais emocionalmente você, né? E junto com toda a parte do Tai Chi Chuan, que ajuda também a equilibrar. Então, esses dois fatores que pegou muito e eu percebi realmente que a gente tem, né, de desenvolver. O estresse dentro da sala de aula, né, que vai causar a síndrome de burnout e a pressão alta, né? Então, essa é a que eu gostaria de estar deixando com vocês, do nosso resumo do nosso trabalho, né? Estou muito, nossa, parabéns mesmo pelo curso, cara. Foi muito gratificante estar com vocês aí, tá bom? Até mais, um abraço e um beijo para todos. Muito obrigada, Marcos. Eu vou pedir agora, por favor, o grupo da Camila. Pode se colocar, por gentileza. A palavra é de vocês.
Pois não, pessoal da Camila, liga o microfone. Ligar o microfone, acho que a Josiane está falando. Por favor, ligar o seu microfone. Agora sim. Boa noite a todos. É a Camila de Hortolândia, né? É isso? Então tá, boa noite a todos. Hoje eu estou aqui para representar o grupo. E o curso foi muito importante, né? Para a gente nos conhecer. Então, a síndrome de Burnout e a pressão arterial são duas doenças, né, que têm acometido muitos profissionais, e principalmente os profissionais da educação, né? Então, a síndrome de Burnout, ela é causada, né, tem os colegas aí, né, disse vários sintomas, mas o excesso, né, o excesso de trabalho, o estresse, aquela pressão emocional que às vezes a gente tem no trabalho, e com esse tempo de pandemia, agravou-se um pouco, né? Assim, é muito gratificante a gente dar aula à distância, a gente ter o retorno, só que tem a cobrança, né? De papéis, né? Que acaba também tendo excesso de trabalho. E a gente tem que ficar sempre atento, né? A gente percebeu aos sintomas, né? Então, às vezes, uma insônia, um desânimo, aquela coisa que você acha que você não vai dar conta, já são sintomas que muitas vezes a gente não percebe, mas a gente já tem que ficar atento. Com as crianças, às vezes a criança na sala de aula também, né? Ela tá ali quietinha, no canto, não interage muito, e já é algum problema que ela tá passando, né? E não é aquela coisa, não quer fazer, não é a falta de interesse, né? Então, assim, a gente tem que ter um olhar, né, bem diferenciado, para que quando a gente perceber isso, né, procurar ir a família e tá orientando. Então, é uma síndrome que acomete adulto e criança também, né? Então, no decorrer do curso, foi muito bom que a gente aprendeu isso. E a pressão arterial também é uma doença que tem acometido, assim, gente de todas as profissões, né? E como muitos colegas disse aí, às vezes uma má alimentação, o sedentarismo, o tabagismo, o álcool em excesso, o estresse, né? Que acaba desenvolvendo a pressão arterial aí, a hipertensão arterial. Então, para a gente cuidar, né? Então, tem todos os cuidados, os sinais e sintomas, então, cefaleia, dor na nuca. Então, tem alguns sintomas que, às vezes, se persistir, né? O ideal aí é procurar um médico, um cardiologista, para fazer um acompanhamento, exames de rotina, né? Então, nunca devemos tomar medicação por conta, porque às vezes um colega ou um parente tem, você acaba tomando, então não é a melhor solução. Cortar o sal, mudar alguns hábitos, né, do nosso dia a dia, procurar fazer uma atividade física que agrade, né? Então, isso é muito importante. E tá de bem, né? Com o corpo, com a alma, para que essas doenças, né, fiquem cada vez mais longe da gente. Então, a qualidade de vida é tudo. Muito obrigada. Agora eu vou pedir para que, por favor, possamos continuar. Então, agora eu peço para o grupo da Sandra, está aí? Sandra de Cordeirópolis. Se caso ela precisou sair,
Eu volto na Sandra depois, então agora, por favor, da Maria Lúcia, de Santa Gertrudes. Disse, é a Érica. A Érica vai falar no grupo da Sandra e da Tá Genilza. certo. A Érica já está pronta? Pode falar? Ah, já. Eu acho que meus colegas já falaram tudo. Eu só vou acrescentar. Pois não, coloca então aí, pode falar, mostra o seu rostinho, por gentileza, e pode fazer as colocações. Já está visível. Pois não. Então, o curso ele foi muito relevante, né, porque apresentou aspectos poucos discutidos no ambiente escolar, e eu acho que é necessário levar mais esse conhecimento para que haja prevenção e que se quebre o preconceito em relação à saúde física e mental. Eu sou uma das pessoas que defendo que todo professor deve fazer terapia, né? Tem que tirar um tempo para si, reconhecer suas limitações e compreender que não pode levar o fracasso nem as angústias sobre seus ombros sozinho. Meditação, exercícios físicos devem fazer parte da nossa rotina. E se estamos nos sentindo angustiados, devemos dividir, conversar com os colegas, coordenação, direção, porque nenhuma profissão justifica o nosso adoecimento. Eu acho que devemos valorizar nossa saúde enquanto a temos, e não só quando a perdemos. Essa é a minha colocação. Muito obrigada, Érica. Então, agora sim, Maria Lúcia de Santa Gertrudes, o grupo dela. Pois não, a palavra de vocês. Olá, boa noite. Tá me boa ouvindo, noite. Dirce? Boa noite, Maria Lúcia. Pois não. É a Cíntia. Desculpa, Cíntia, agora estou vendo. Ah, então tá bom. Então, boa noite para todo mundo. Nosso grupo também, nós conversamos bastante, falamos da questão do estresse. Infelizmente, hoje em dia, não tem gente que não passe um estresse, né? Porque são muita cobrança de muitas tarefas, e isso, quando chega num nível muito alto, ela já vira síndrome de burnout. E essa síndrome, infelizmente, é causada pelo esse excesso de trabalho, certo? Pela dedicação extrema que, principalmente os professores, né, que estão acometidos por essa síndrome, a gente sofre isso, né? Tudo é para ontem, chegou trabalho hoje, chegou documentação, e tudo tem que ser entregue com urgência. E chega no momento de uma estafa que a pessoa precisa procurar um profissional de saúde, né? Juntamente lá com a palestra do Dr. Mazer, Thiago Mazer, ela pode desenvolver, a partir desse esgotamento emocional, uma hipertensão arterial, né? E ela procurando esse profissional de saúde, ele vai direcionar a pessoa para o que pode ser feito. A pessoa também, se ela estiver num nível um pouquinho mais baixo, ela tiver essa consciência, como agora a gente já está tendo, a gente pode procurar atividades que nos despertem interesse, né? A calma e hábitos de vida saudáveis também. Fazer um exercício físico, uma alimentação balanceada, tudo isso vai contribuir. E nosso grupo concordou bastante sobre o curso, achamos ele muito proveitoso, porque após passar essa epidemia, né, essa pandemia, nós vamos poder trabalhar todas essas questões do dia a dia com os nossos alunos, e eles vão poder passar também para os familiares, toda a comunidade com que eles têm contato, né? E, além disso, nós vamos poder ajudar os nossos amigos de profissão, acho que um dando um toque para o outro, né? Nossa, você está numa estafa, você está ficando muito estressado, vamos fazer um exercício, vamos procurar um profissional para não ter mais problemas, né? E é isso, eu encerro por aqui. Obrigada. Muito obrigada, Cíntia. Então, eu vou pedir para que vocês não esqueçam de print, né? Printar, tirar foto, que é necessário, é só relembrando vocês. Então, por favor, o grupo da Roberta Kelly, por gentileza, a palavra é de vocês. Boa noite a todos.
Tá dando para ouvir, professora Dirce? Está ouvindo? Estou ouvindo bem, pois não. Eu vou falar pelo nosso grupo. Muito obrigada pela oportunidade de compartilhar com vocês aqui todo esse conhecimento, tudo que veio de informações nesses dias. Foi tudo muito enriquecedor. Agora, eu vou dar uma pincelada, porque realmente os nossos colegas falaram muito e de forma muito relevante daquilo que nós ouvimos nesses encontros, né? Sobre a síndrome de burnout, a questão do esgotamento. A meu ver, o esgotamento do profissional da educação já vem acontecendo há um bom tempo, mas a pandemia trouxe isso à tona de uma forma muito mais relevante do que nós tínhamos percebido, né? Porque agora, dentro de casa, nós temos que fazer tudo e dar conta de tudo, e sair é praticamente uma missão perigosa, né? Então, às vezes, alguns de nós até já passamos por isso, mas por falta de conhecimento não buscamos um socorro, uma ajuda, né, algo que pudesse aliviar essa tensão. Então, é interessante perceber que a informação traz o conhecimento para nós e nos ajuda a procurar, gritar por socorro e procurar ajuda. A questão da hipertensão também, eu sou hipertensa, né, e posso dizer, assim, categoricamente que não pela pandemia somente, mas por outras coisas que a gente vivencia no dia a dia, dá para perceber quando o corpo ele já reage diferente, né? E a forma que eu penso é assim: toda pessoa tem que prestar atenção nos sinais. O corpo ele dá muitos sinais e às vezes os sinais são muito sutis. E nessa correria que a gente anda do dia a dia, se a gente não para, que seja um sábado e domingo para descansar, mesmo que se diga não dá, tem que dar, a gente vai perceber que os sinais, eles tendem a piorar e a gente continua sem perceber. Então, o que eu trouxe para mim, né, com relação a tudo isso que nós conversamos e ouvimos, que o importante é conhecer o nosso corpo, ter uma ideia muito precisa de qual é o limite do nosso corpo. Não somos máquinas, nós somos seres humanos. Vamos envelhecendo um dia após o outro e a máquina também envelhece, né? Então, a gente tem que respeitar esses limites do corpo e buscar por ajuda, quer seja a terapia, quer seja médico, se houver necessidade, medicamento. Eu não sou contra o medicamento quando você sabe que vai fazer bem para você e, consequentemente, bem para o outro, e procurar uma alimentação balanceada, exercícios físicos, tudo aquilo que possa agregar benefício para nós. Além de nos tornarmos, a partir daí, um agente multiplicador, como a Patrícia falou, e conseguimos ajudar o outro, né? Não estamos sozinhos apesar da pandemia, ainda temos contato com um amigo, com um colega, com um vizinho de alguma forma, e conhecendo sintomas a gente consegue dar a mão para o outro e ajudar o outro a se erguer. Então, fica aqui o agradecimento para mim e pelo nosso grupo, muito obrigada pela oportunidade, pela acolhida, e esperamos nos encontrar outras vezes. Obrigada mesmo. Muito obrigada, Adri, o prazer é nosso. Por gentileza, então, prosseguindo, a Nádia. O grupo da Nádia pode fazer as suas considerações, a sua apresentação. A palavra é de vocês. O grupo da Nádia está por aí? Renata que vai Ok, falar. Renata, pois não. Então, fazendo algumas reflexões, né, sobre o curso que nós estamos fazendo, essa síndrome de burnout aí, né, ela é considerada isso quando ela chega no ápice, né, quando ela chega no seu limite. Porque, na verdade, os professores, eles trabalham, né, sobre uma pressão muito grande, sobre muita cobrança. Então, assim, é considerada síndrome quando ela chega, quando a pessoa, ela já não controla mais ela mesma, né? E quando eu passei a ser professora,
porque a gente, para cada departamento, a gente tem uma visão, né? E quando eu passei a ser professora, eu não imaginava que era uma profissão tão desgastante, né? Jamais passou isso pela minha cabeça, porque o professor, ele é muito taxado, que ele tem mordomia, que ele ganha bem, e que é isso, que é aquilo, né? E eu me deparei numa situação que eu falei, gente, isso não existe, né? Eu prefiro lavar banheiro, mas eu não vou ganhar lavando banheiro como professora, né? Então, infelizmente, eu vou continuar sendo professora. Não que eu não goste de dar aula, gosto das crianças, mas, assim, a cobrança em cima da gente é muita, né? Desgastante, realmente. E eu sou um tipo de pessoa que eu busco ajuda, procuro ajuda. Estou sempre no médico, conversando com o médico, né, os altos e baixos que a gente sempre tem, dependendo de como tá as crianças, né, porque elas trazem aquilo para a gente, os pais também, às vezes mandam um recado mal educado, né, ou a coordenadora, às vezes, cobra uma situação ali que ela viu, mas ela não sabe o que aconteceu antes, né. E, então, assim, pelo menos, eu sou muito cheia de altos e baixos. Então, eu tenho que estar sempre no médico, reduz remédio, aumenta remédio, troca remédio, faz terapia. E eu sou professora e sou inconformada com muitas coisas, né? Pego muitas coisas para mim, porque dentro da escola a gente vê que não é isso que a prefeitura, o governo, a secretária da educação prega. A gente sabe muito bem como é que é lá dentro. Então, eu sou uma professora que eu pego muito para mim, principalmente quando isso afeta a criança, né? Uma merenda mal feita, um leite mal feito, qualquer coisa que possa prejudicar o bem-estar da criança, eu tomo para mim. Mas com o tempo, vai fazer 5 anos que eu estou na rede, né? Eu fui aprendendo que eu tenho que aprender a conviver com isso, e a fechar os olhos para muitas coisas, para não elevar tanto o meu nível de estresse, né? E para não chegar lá na síndrome de Burn, não sei das quantas. Porque uma vez eu cheguei pro médico e falei para ele que eu estava surtando. Ele falou assim, por quê? Você está batendo nos outros? Eu falei, não estou batendo em ninguém. Ele falou assim, olha, então você está intolerante. Eu falei, nossa, então minha tolerância está 0. Ele falou, você está intolerante. Então, assim, o nosso dia a dia é muito estressante mesmo, e eu falo assim, tem que procurar ajuda para não chegar nessa síndrome, né? Porque eu trabalhei numa escola que uma professora, ela se afastou acho que por umas 3 vezes. Tentaram até readaptar ela na sala de leitura, mas não teve jeito. Ela se aposentou por invalidez. Então, assim, não sei se foi essa síndrome, o que foi que aconteceu, né? No momento, eu não sei dizer. Mas eu acredito que se a gente não se cuida, né, a gente vai chegar nesse nível aí. Né? Eu vejo algumas pessoas que lidam bem com isso, até admiro. Quem lida bem com o estresse que gera a nossa profissão, né? Eu já não lido muito bem com isso, isso me afeta emocionalmente. E eu não sei como eu não tive uma hipertensão ainda, né? Vendo o Dr. Maser lá explicar que o estresse pode gerar uma hipertensão. Eu já tive em níveis de estresse altíssimo, né? E eu me surpreendi quando ele falou que sobre o estresse está ligado com a hipertensão. E toda vez que eu vou medir, minha pressão é baixa. Eu falo, meu Deus, né? Deus está cuidando de mim. Então, o que ele falou lá da hipertensão, que a gente está vendo hoje muitos jovens, né? Morrendo de ataque cardíaco, né? Que realmente, né? Quando a gente fala, nossa, mas fulano era jovem, era isso, era aquilo, é uma doença silenciosa. A gente tem que estar atento a alguns detalhes, né? E quando a gente não tem essa informação que foi passado pelo Dr. Maser, a gente não se atenta e as coisas vão passando, né? Então, assim, hoje eu sei que eu preciso cuidar ainda mais desse lado meu de estresse,
para que eu não venha futuramente desenvolver, ser uma pessoa hipertensa, né? Ter uma hipertensão e ter mais problemas de saúde. E eu tenho uma cunhada que ela passa pelo cardiologista, ela tem um problema muito sério, a pressão dela é altíssima, e ele falou para ela usar sal light. Eu não sei se alguém aqui sabe disso, né? Ele falou que eu costumava usar o sal do Himalaia, que diz que era muito bom, né, para essa questão mesmo de ter muito sódio, né? E como a pressão dela é muito alta, ele sugeriu o sal light. Eu passei a consumir na minha casa, apesar de ninguém aqui sofrer desse problema e da minha comida ser muito sonsa de sal, eu passei a adquirir o sal light, né? Para já estar prevenindo. Então, seria bom, né? A alimentação, a gente diminuir o sódio, né? Diminuir essa comida aí industrializada, embutidos, né? Que tem muito sódio e que acaba afetando a nossa pressão arterial. E o estresse, né, gente? Vamos tomar aí uma sertralina, uma paroxetina, uma fluoxetina e que fica tudo bem. Obrigada, Renata. Vamos prosseguir, então. Eu peço para o grupo da Adriele, Mogi Guaçu, por gentileza, a palavra de vocês. Tá me escutando? Sim, ouço perfeitamente. A colocação é de vocês. Tá, obrigada. Boa noite para vocês. Eu gostei muito dessa palestra do Dr. Tiago e da síndrome de burnout, porque elas se encaixam, né? Uma é referente à outra. A síndrome de burnout, ela é uma depressão que a gente não sabe quando vai ter, né? E isso é decorrente ao que os meus colegas falaram, né? Muita esgotamento, é o psicológico, é a mente, é o físico, emocional, gera tudo, né? Eu tive depressão ano passado e ainda estou fazendo tratamento, só que a minha foi bem leve. E o que uma amiga nossa aí falou, que eu não lembro o nome dela, que... como é que é? E devemos procurar um psiquiatra também, se a gente tiver, né, tiver os sintomas, né, não ter medo de ir no psiquiatra, porque os outros falam, nossa, você vai no psiquiatra, mas você tá ficando louca, ou num psicólogo, né, porque os dois juntos vão ajudar, né, o psiquiatra mais o psicólogo. Então, a gente tem que ir no médico para fazer um tratamento, né. E o Dr. Tiago, eu gostei muito, porque eu não sabia que existia síndrome do jaleco branco, que é aquele alarme falso, né? Que você acha que tá com pressão alta, mas na verdade não. E você tá ferindo a pressão errada, no momento errado. Então, tudo isso envolve, né? Que às vezes a gente acha que tá com a pressão alta e não tá. Aí tem que ir no cardiologista também para fazer exames, tratamento, para ver certinho se você tem a pressão alta ou não, porque tudo gera, né, o estresse, o decorrer do dia a dia. Aí tem que fazer uma boa alimentação, exercício físico e tomar os outros cuidados, né? Muito obrigada, Adriele, pelas suas considerações. Eu vou pedir agora para que possamos continuar. O grupo da Vanessa, por favor, Vanessa, Tereza, a palavra de vocês, podem fazer as considerações, a apresentação. Grupo da Tereza, Vanessa, estão por aí? Pode ser? Então, para que elas preparam o grupo da Vanessa, eu vou pedir agora, primeiro, para o grupo da Priscila Lourenço. Depois eu volto no grupo
Da Vanessa. Então, o grupo da Priscila, por gentileza. Oi. É isso. Boa noite, a palavra é sua. Tá certo. Boa noite, né? Bom, como a maioria já falou bastante, né? Então eu vou dar uma completada com o que nós, né, do grupo conversamos bastante, né? Houve um debate bem fervoroso, assim, no nosso grupo, né? E, assim, o professor, como já foi falado, né, a gente sempre teve, né, essa coisa de muito trabalho, muita pressão. Então, essa síndrome, né, eu fui pesquisar tudo, como acho que a Elaine, a Silvana, logo no começo falou, que tem o tratamento pelo SUS, tudo. Então, eu até entrei também no site do SUS, pesquisei sobre isso. E aí, a gente comentou até que nós precisamos, o professor sempre, não só o professor, mas também, assim, que é uma síndrome, a síndrome de Burnout, que ela acontece mais nos profissionais da educação e também da saúde, que são os profissionais que mais lidam com pessoas, né? Todo dia, com muita pessoa, e no nosso caso, as crianças e os da saúde, tanto crianças como adultos. Então, essa síndrome, a gente precisa estar atento, porque nós, tanto nós como os profissionais da saúde, a gente sempre quer estar pronto para cuidar do outro, a gente sempre está pronto para atender o outro, igual o professor. Ele sempre é prestativo, ele está lá para ensinar, para ajudar, para isso, para aquilo. E aí a gente tem que se policiar para não esquecer da gente, que isso é uma parte importante, né? Que também já foi falado, mas a gente tem que prestar atenção nisso, porque a gente acaba esquecendo de nós mesmos, né? E o que acontece, que é conhecendo da síndrome, né, de Burnout, a gente consegue saber os sintomas, né, tudo isso, para a gente poder tanto nos ajudar, nos conhecer, né, e também conhecer, passar para os nossos colegas. E aí foi uma questão que até a Marília, a Anne levantou, que, assim, seria importante a gente chegar e, assim, comentar, até levar para a gestão da escola, assim, passando a pandemia, tudo, para estar fazendo, sei lá, alguma palestra, alguma coisa sobre isso, né? Porque eles precisam, a gente, os professores precisam, né, conhecer mais sobre isso, porque é importante para o professor, mas também para o aluno, né? Porque, igual, eu até acho que, né, na hora de escrever lá, eu até quis colocar que, às vezes, a gente acha que aquele aluno, ele tem uma dificuldade, mas a dificuldade dele é porque alguma coisa está acontecendo, né? E, às vezes, é porque aquele desânimo, como você mesmo comentou, né, na sua palestra, Dirce, que aquela dificuldade dele é acarretada devido a alguma coisa, ele tá cabisbaixo, ele não tá legal, mas você conhece seu aluno, você sabe que ali alguma coisa tem. Então, já pode ser algum sintoma, alguma coisa que está desencadeando. E se você sabe sobre a síndrome de Burnout, no caso, você já vai ficar atenta, né? Já vai ligar a luz, você vai ficar atenta, né? E aí também, já elencando, né? Porque elas se entrelaçam, né? A sua palestra com a do Dr. Maser, e assim, se entrelaçam, e ainda por cima, eu até vou além, porque além disso, eu acredito, igual a nossa colega Renata falou sobre a depressão, e acho que uma outra também comentou, que pode
outras doenças, né, além da hipertensão, podem ser desencadeadas, porque, igual a Renata falou, sobre a gente pode até chegar, você está no estágio avançado quando você chega na síndrome de Burnout, ok, mas antes disso, você pode ter desenvolvido outras doenças, uma delas provavelmente vai ser a hipertensão, mas no meio do caminho, você provavelmente, outras doenças que você antes não tinha, você vai acabar contraindo, né, entre parênteses, entre aspas, contraindo devido a tudo que aconteceu, a tudo que foi acontecendo, né? Então, vira uma bola de neve, na verdade, né? Então, assim, foi muito importante, né? Nós do grupo queremos agradecer você, porque foi muito importante, a gente adorou o curso, e, assim, educação e saúde são duas áreas de extrema importância, né? E que estão totalmente ligadas, né? E que a gente precisa conhecer mais, né? E são coisas, assim, infinitas, né? E acho que é isso. Não sei se as meninas, acho que não vão querer acrescentar mais nada. Muito obrigada, Priscila, pelas considerações. E agora, então, eu peço para a Vanessa, o grupo da Vanessa, fazer as colocações. Sejam muito bem-vindas, a palavra é de vocês. Estamos aqui, Dirce. Boa noite a todos. Bom, antes de mais nada, a gente queria agradecer demais. Foi uma ótima oportunidade para mim, para a Luciana, para ter. Nós somos novatas no grupo e gostamos demais e com certeza vamos fazer outros. Em relação à síndrome de Burnout, Dirce, foi uma coisa assim que veio a calhar. Porque veio no momento que a gente estava com 1 milhão de coisas, tudo na nossa cabeça, e aquele monte de coisa, e a gente se identificando pra caramba, e falando, e isso tem nome, isso que a gente está sentindo, e esse esgotamento, e essa cobrança, não sei o quê, e um monte de sentimentos que estavam aflorando na gente, e foi uma semana difícil que a gente estava passando no trabalho. Mas eu acho, assim, que o que mais chamou a nossa atenção é que ele existe sim, e na maioria das vezes a gente não sabe o que é, da onde que vem tudo isso, como identificar. E o que nós chegamos à conclusão na nossa síntese, pelo menos, foi que seria importante a gente ter em HTPC, informações mais sobre isso. Que todas as pessoas soubessem reconhecer que não é uma frescura, não é um simples estresse, não é uma depressão. Pode confundir uma síndrome de Burnout com uma depressão, por exemplo. Depressão é uma coisa, síndrome de Burnout é outra. É um esgotamento profissional que vem ao que a gente está passando agora, é por causa da pandemia, o que a gente passa em sala de aula, ninguém entende. São situações diferentes. Então, nós chegamos a essa conclusão, tanto em relação à síndrome de Burnout, quanto à hipertensão também. Porque as informações que chegam para a gente, para mim, pelo menos, foi uma coisa bem interessante que o doutor Tiago falou, da questão que a pessoa vai no médico, faz aferição de pressão. Quantas vezes já não levei minha mãe e ele, abaixa o braço e mede pressão. Levanta o braço, tá vendo? A pressão mudou e não sei o quê. E, a senhora tem hipertensão? Não tem hipertensão. Então, assim, de modos errôneos, as pessoas, você tem hipertensão, você não tem hipertensão, e vamos tomar remédio, não vamos tomar remédio. Uma colocação no dia do curso com o Tiago Mazur, que a Patrícia fez, é como que nós, professores, podemos identificar isso, é o que ele falou. Do mesmo modo que a gente vai num ginecologista, que a gente vai num endocrinologista, em outros médicos no nosso dia a dia, a gente tem, para saber se a gente tem hipertensão, se a gente tem tratado do coração, a gente tem que ir num cardiologista também. Para mim, pelo menos, foi uma coisa que me chamou a atenção. É um especialista que a gente não costuma consultar. E as pessoas, no modo geral, não costumam fazer do cardiologista um médico que você vai todo ano. Eu tenho que passar, as mulheres, agora no caso das mulheres, desculpa os homens do grupo, mas as mulheres todo ano vai ao ginecologista. Mas elas não costumam ir ao cardiologista. Como você vai fazer o controle da sua pressão se você não faz um exame para controlar a sua pressão? Não tem como, entendeu? Então, assim, nós colocamos na nossa síntese do trabalho, principalmente essa questão da
da informação. Acho que, assim, em cursos de formação, em HTPCs, a gente teria que passar essas informações aos professores, porque o quanto antes a gente souber reconhecer tanto os sintomas do síndrome de Burnout, quanto de hipertensão, tudo, mais a gente pode se ajudar e ajudar o outro também, na questão do síndrome de Burnout e na hipertensão. Então, acho que as nossas colocações são essas. E, novamente, a gente só tem a agradecer disso. De coração, foi muito valioso, viu? Obrigada mesmo. Muito obrigada. Eu vou pedir para vocês, se por um acaso houve falha da minha parte, no sentido de algum grupo ainda não ter se colocado, por favor, a palavra de vocês, pela minha anotação aqui, todos os grupos, falta o da Sandra. Então, o grupo da Sandra, desculpe, da Sandra foi a Érica, né, que fez a colocação. Então, tem alguém, algum grupo que não foi dada a oportunidade, me desculpem, a gente tenta fazer as anotações, mas passa, às vezes, despercebido. Então, pessoal, tudo bem? A Maria Lúcia? A Marisete vai fazer nossos apontamentos. Então, desculpe-me, Marisete, pois não no grupo da Maria Lúcia. Não, a Cíntia a Cíntia que fez os nossos apontamentos, ela já falou. Então tá certo, porque eu já tinha colocado a observação aqui da Cíntia. Então tá bom, desculpa aí. Imagina, antes mais do que menos, fico feliz. Com certeza. Tá, obrigada. Gente, então, primeiro, mais uma vez, eu quero agradecer a todos pelo carinho, pelo companheirismo de todos, a gratidão da minha parte, porque eu fico muito feliz quando a gente vê, assim, desde o início, mas quando vai findando, né, esses momentos nossos do curso, e com essas colocações em que vocês fizeram. Dá para ver que a gente sente que foi passada a mensagem, né? Nós somos bem educadores, realmente. É aquela história, né? Quando o aluno questiona, quando o aluno participa, e vai além daquilo que você colocou, então significa, dei uma boa aula, não é? Então a gente se sente útil pela profissão e o profissionalismo. É dessa forma que eu me sinto com vocês, sempre nos nossos cursos, porque, como bem eu sempre digo a vocês, é uma troca de experiência, né? Embora em termos de profissional, na parte de atuação, eu tenha diversas funções, porque a vida proporcionou isso a mim, no sentido de procurar e etc., né? Eu fiquei muito feliz com esse nosso curso também, como os outros, e pela colocação, a prontidão do Dr. Maser estar aqui conosco, não só pela função e ele ser tão renomado, mas pelo carinho em que há 5 anos eu desenvolvo o trabalho de pesquisa de educação em saúde junto a um grupo de médicos, e quando a gente vê o resultado do livro, o resultado de palestras, desses daí, Dr. Maser é um que faz parte. No próximo curso, pretendo trazer também mais um dos médicos desse livro, a Africanidade, Saúde e Educação aí, em que coloquei para vocês, e junto com uma doutora na área da educação, para que possa desvendar com mais precisão os nossos conhecimentos. No próximo encontro, deste curso que estamos fazendo, que será o último, né, dessa temática, vai, como abertura, virá uma doutora, ela é da área da saúde mental, que vai falar conosco apenas em questão geral sobre a importância, né, da saúde mental, para que possamos fazer um fechamento, logo após ela vai estar já saindo. Então eu peço para que vocês estejam, como sempre, né, de imediato, logo no início, para que vocês possam ouvi-la, embora depois tenhamos o vídeo, né, a videoconferência gravada. Mas nada como nós estarmos, embora numa telinha, mais frente a frente com a pessoa, conhecendo. Então, ela vai me fazer essa grandiosidade, a gente sempre participa de palestras em outros ambientes, na área da educação, pouquíssima ela veio,
mas vai fazer essa gentileza para nós como fechamento do nosso curso. Isso para nós é muito gratificante, porque, volto a repetir, estaremos sempre aprendendo. Fico muito feliz com o carinho e as colocações de vocês, diversos colocaram aqui no chat, mensagem, o nosso grupo, quando eu digo nós, são todos os grupos aqui que apresentaram, fizeram colocações excelentes, brilhantes, não teve nenhum deixar a desejar, mas com entendimento, e esse entendimento, gente, eu sei que vai levar para a vida, não só de vocês, mas como vocês colocaram aqui também, passar para o outro, né? Passar para os nossos gestores, é importantíssimo, não só essa, mas todas as temáticas, mas tem alguns itens que faz a diferença realmente na vida, né? Então, eu espero e sei que contribuí pelas colocações de vocês, mas eu espero realmente que possamos ter uma vida mais tranquila, no sentido de, pelo menos, sabermos ver o nosso eu, o eu interior. Olha, aqui eu tenho que parar um pouquinho, né? Aqui dá para eu ir. A gente sabe que as adversidades da vida são terríveis e são tremendas, né? Cada qual tem o seu problema, independentemente de etnia, de situação economicamente, mas temos os nossos problemas, até porque faz parte da vida. Então, isso também é importante. E quando a gente já tem esse olhar, né? Esse olhar para com todos, isso daí é muito importante. Gente, desde já eu agradeço. Antes de encerrar, eu só vou dizer para vocês uma colocação que eu vou precisar alterar. O nosso último encontro, que eu havia marcado para o dia 29, será no dia 28, numa segunda-feira. Eu vou colocar no grupo, por motivo de HTPCs, tá? De terça ou quarta, né? Então, eu vou estar colocando no dia 28, por conta de nós termos também essa visitante, e aí dá para todos estarem participando, ok? Gente, mais uma vez, um grande beijo, carinho para vocês, nós vamos nos falando, tá? E uma boa semana, que estamos findando uma, mas que tenhamos paz e sossego. Beijo o meu dengo para todos, que como vocês sabem, linguagem africana é a paz e o amor. Muito bom revê-los sempre. Minha gratidão é enorme. Muito obrigada, carinho de todos. Tchau, tchau.